Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite, consoante a hora ou o momento que me estejam a ver e a assistir. Bem-vindos a esta que é a vossa 26ª lição, aqui deste que é o método do jurista, do diplomata e do estudante de topo. E basicamente hoje vamos nos centrar aqui em como ter mais sincronia na vida, desenvolver autenticidade e propósito através da recriação pessoal. Ou seja, a ideia aqui tem muito que ver com sincronias. Já falámos de elevação vibracional, já falámos aqui também da capacidade de fortalecer a nossa própria identidade como forma de conseguir não só obter uma qualidade de discernimento, como também, através dessa ação, conseguir perceber o que é nosso e o que é do outro, no sentido de, sempre que interagimos, sempre que estamos com os outros, conseguirmos ter essa qualidade natural de discernir e perceber o que é justo, o que é correto na relação com os outros. E ao mesmo tempo saber identificar de forma natural aquilo que é a nossa cultura, da cultura do outro e das culturas coletivas nas quais nos inserimos. Esta oficina, que é a oficina da universidade, e este método do jurista, estudante e diplomata de topo, tem como intenção essencial dar uma formação a um conjunto de instrumentos, no fundo aqui de ferramentas, que nos permitam mais habilmente saber interagir em sociedade, saber identificar diferentes formas de ser e estar, diferentes culturas, que nos abram, digamos assim, a uma maior solidariedade, a uma maior capacidade de compreensão daquilo que é a fraternidade e os valores que, de alguma forma, nos permitem expandir o nosso conhecimento de forma harmónica, respeitar as diferentes culturas, os diferentes ambientes, as diferentes, diria, realidades individuais que se inserem sempre em realidades coletivas e formas de estar em sociedade. A partir do momento em que conseguimos ter essa visão mundividente da realidade do mundo e nos conseguimos inserir de forma natural numa sociedade em constante transformação, nós encontramos uma capacidade de sermos sincrónicos com a realidade. E a partir daí tudo começa a fazer sentido. Nós começamos a trabalhar dentro de uma realidade que é simultaneamente vibracional e que trabalha de acordo com aquilo que nós também sentimos. Isto porque nos tornamos plásticos ou conseguimos encontrar dentro de nós uma plasticidade na qual conseguimos ter autenticidade e propósito e conseguimos fazer uma recriação pessoal nos diferentes ambientes e realidades nas quais nos vamos inserindo. A ideia central é ter mais sincronia na vida e recriar-se continuamente, de forma a construir um espaço próprio no qual nos sintamos completamente à vontade relativamente àquilo que são as nossas capacidades, em que entronizemos dentro de nós o nosso próprio Ikigai, e nós já conhecemos esta expressão. Ikigai significa aquele trabalho que simultaneamente nos preenche e que acaba por fortalecer também a nossa capacidade de autoconhecimento, ou seja, o Ikigai é uma expressão, neste caso japonesa, para o caminho ou, digamos, o trabalho que nos preencha completamente e ao mesmo tempo sirva à sociedade e seja útil, ou seja, que consiga ao mesmo tempo satisfazer-nos, ser útil, basicamente ser algo que nos faz crescer ou nos faz evoluir de um ponto de vista do nosso autoconhecimento e finalmente que também seja compensador de um ponto de vista económico. Ou seja, que combine todas estas características, no fundo características que têm que ver com a ação, que têm que ver com o pensamento, que têm que ver com, digamos aqui, consistência e finalmente com o controle da emocionalidade e que domine no fundo os 4 campos do conhecimento. Esta sincronia nasce da verdade interior e não da representação para os outros, ou seja, é uma autenticidade que não procura ou que não está ligada àquilo que é, digamos, a recoleção da validação humana. Ou seja, não está aqui vocacionada à validação humana, mas sim a um autoconhecimento e uma autotransformação, ou seja, algo que parta das nossas vontades e verdades mais profundas. Este deve ser a ideia central que vamos aqui explorar. Depois, aqui as teorias relacionadas.
com esta ideia de procura do Ikigai e do espaço próprio, desenvolvimento de teorias e formas de estar na vida, no sentido de termos uma maior autenticidade e capacidade de atingir os nossos objetivos, sejam eles económicos ou sejam eles também de crescimento e transformação pessoal. E essas teorias relacionadas são, nomeadamente, a de Carl Rogers, acerca da autenticidade e congruência, Erik Erikson, acerca da identidade em desenvolvimento, Abraham Maslow, que vem muito aqui à autorrealização e à criação de propósito, Howard Gardner, que tem muito a ver aqui com as inteligências múltiplas e o autoconhecimento, e finalmente Viktor Frankl, com o sentido da vida como fonte de plenitude. Ligar autenticidade, congruência, identidade em desenvolvimento, atualização, autorrealização e propósito, inteligências múltiplas e autoconhecimento e sentido de vida ajuda-nos efetivamente, como fonte de plenitude, ajuda-nos verdadeiramente a compreender esta dimensão de transformação interior. Assim, a primeira parte, autoconhecimento e reflexão, trago aqui 4 perguntas que vocês se devem fazer a vocês próprios relativamente à realidade e que vos ajude, digamos assim, também a orientar o vosso pensamento e o vosso sentimento para estarem mais próximos àquilo que é o reconhecimento interno do vosso Ikigai, ou seja, daquele trabalho que é simultaneamente realizador, de um ponto de vista económico, de um ponto de vista de objetivos e crescimento, de vocês fazerem aquilo que gostam, mas também de terem, digamos assim, a compensação económica devida desse mesmo trabalho. Então, o que é que vos faz, no fundo, para ter este conhecimento interno? O que é que vos faz sentir harmonia? Ou onde é que encontram essa harmonia? Quais são os vossos valores inegociáveis? Aqui o estabelecimento dos valores inegociáveis é sempre uma questão, uma pergunta que é muito focalizadora e que é mesmo, diria eu, orientadora daquilo que são princípios e valores. Onde é que você está sendo quem não é? Onde é que você sente que não está a ser autêntico e verdadeiro e não está a ser coerente consigo mesmo? E, ao fazer estas 3 perguntas, o objetivo é identificar discrepâncias entre quem você é e quem você aparenta. Isto é, se existe realmente uma imagem espelho diferente daquilo que é a sua essência. Depois, explorando o Ikigai, ou seja, o tal trabalho perfeito, aquilo que é, ao fim e ao cabo, o que lhe preenche simultaneamente a satisfação, o crescimento, a estabilidade económica e o serviço ao outro, essa missão, para atingi-la e para saber qual ela é, você deve-se questionar o que é que você ama, o que é que você gosta, no que é que você é bom, o que é que o mundo precisa e pelo que é que você pode ser pago. No fundo, cá estão as 4 dimensões. A dimensão emocional, a dimensão de comunicação, a dimensão estrutural do ponto de vista emocional e, finalmente, a dimensão estrutural de um ponto de vista económico. Portanto, são estas dimensões. E, ao questionar sobre estes aspectos, o que ama, o que é aquilo em que você é bom, aquilo que o mundo precisa e aquilo que você pode ser pago, você conseguir aqui visualizar e iniciar ações alinhadas com o seu propósito interno. Ou seja, o objetivo é este, é visualizar e iniciar ações alinhadas com o seu propósito. Recriar-se com sincronia é, assim, comprometer a sua recriação, a forma como você se reestrutura a partir do seu âmago, dos seus valores base. E ao fazer isso, você deve listar 3 mudanças que estejam alinhadas com aquilo que é a sua essência, e aqui implica o tal autoconhecimento da sua essência e dos seus valores, para que possa encontrar estas 3 mudanças alinhadas. Depois pratica a autenticidade de uma forma diária, ou seja, estabeleça aqui um método de prática diária relativamente àquilo que são as mudanças alinhadas com a sua essência e que permitem a recriação, e aqui o objetivo é criar hábitos de sincronia com o seu próprio propósito. Você só terá esta habilidade de criar hábitos de sincronia com o propósito a partir do momento em que conheça o propósito e liste mudanças alinhadas à sua essência que lhe permitam praticar essa autenticidade diariamente, que permita, em última análise, aquilo que é a sua recriação. Este é o exercício para fazer surgir a sincronia na sua vida. Em termos conclusivos, a verdade da sincronia tem muito a ver com a autenticidade e com a conexão com o Ikigai. O Ikigai nós já vimos que é quando nós conseguimos conjugar aquilo que amamos com aquilo em que somos bons,
aquilo em que servimos o mundo e em que ao mesmo tempo também retiramos provento ou sustentação para a nossa própria manutenção enquanto seres humanos. Ou seja, tem uma dimensão de sobrevivência, tem uma dimensão de satisfação pessoal, de autorrealização e de serviço ao outro. Quando combinamos tudo isto, nós verdadeiramente estamos a desempenhar aquilo que nos forma e formata enquanto seres humanos. E aí surge a verdadeira sincronia com a autenticidade e conexão a esse Ikigai. Isto leva a que haja aqui um movimento contínuo de recriação, ou seja, vai-se recriar continuamente com práticas conscientes, o que traz uma paz duradoura e um alinhamento interior, que é aquilo que se pretende retirar do Ikigai. Assim, esta rotina de transformação, que você deve incorporar para encontrar a sua, no fundo, sincronia interna, e quando você procura a sua sincronia interna, você estabelece efetivamente um modus operandi que parte do seu Ikigai. Portanto, deve ser a sincronicidade e a sincronia interna que devem norteá-lo a identificar os seus valores e as suas missões, aquilo que você pretende desempenhar, registar por escrito essas descobertas acerca daquilo que é a sua evolução interna e depois criar hábitos. Aqui usar o tal método de 15 dias mais 15 dias, ou seja, uma fase inicial de 15 dias para identificar, uma fase de 15 dias para desenvolver e uma fase para concluir, vezes 2. Isto leva a uma incorporação dessa vibração na sua vida e, enquanto objetivo, consolida uma rotina de sincronicidade e autenticidade em que você vai permanecer ao longo do tempo, transformando permanentemente. Era isto que eu tinha para vocês. Espero que tenham gostado. Voltamos a ver amanhã. Até lá, despeço-me com cordialidade.